Olá, eu sou o Kevin, sou estudante de medicina da PUC-RS e vou apresentar para vocês um pouco da lâmina histológica de rim. Para começar, vou dar uma breve revisada na anatomia do rim. Bom, o rim é dividido em duas regiões, então, o córtex e a medula. No córtex, ele apresenta, então, a cápsula renal, que é a membrana externa do rim, corpúsculos renais responsáveis pela filtração, então, do sangue para a formação de urina, e os túbulos contorcidos, tanto o proximal quanto o distal. E na região medular, então, a gente tem a alça de Henle, a papila renal, a pelve renal e o hilo renal. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, então, essa região mais clara aqui é o córtex e essa região mais escura, a medula, tá? Nessa imagem aqui a gente consegue ver, então, a pirâmide renal, bem com a divisão do córtex e a da medula. Podemos, então, ver nessa linha aqui a divisão, né, dessas duas regiões, onde aqui tem o corpúsculo, o túbulo proximal, túbulo distal. Já na região medular, a gente tem então a alça de Henle e o duto coletor. Nessa primeira imagem de microscopia óptica, a gente consegue ver que ela se trata de uma região cortical, porque nós conseguimos enxergar diversos corpúsculos renais que só são encontrados no córtex do rim. E também conseguimos enxergar, então, os raios medulares, que são esses túbulos dispostos paralelamente. Nesse slide aqui, só então a mesma imagem do anterior, marcado agora em verde claro os raios medulares. Nessa imagem, então, a gente consegue visualizar o corpúsculo renal, que é formado pela cápsula de Bowman, que é essa região mais externa do corpúsculo, né, que é um epitélio simples pavimentoso. A gente consegue ver que os núcleos são bem achatados, né, que eles fazem o perímetro do corpúsculo renal. O espaço de Bowman, então, ele é essa mais esbranquiçada aqui, e também aqui a gente tem o glomérulo renal, que é o enovelado, né, dos vasos das arteriolas aferentes e eferentes. Então, esse conjunto forma o corpúsculo renal, responsável, então, pela filtração primária do sangue para formar a urina. A mesma imagem, então, com a legenda, cápsula de Bowman em verde claro, né? O espaço de Bowman é essa parte mais esbranquiçada e o glomérulo renal em vermelho. Nesse slide, então, eu vou mostrar a diferença do túbulo contorcido proximal para o distal. Ambos, então, são formados por um tecido epitelial simples cuboide, entretanto, o túbulo proximal ele possui células mais coradas e altas, e com um lúmen um pouco mais estreito, como por exemplo essas aqui. Dá pra gente ver que as células, então, são bem coradas, entretanto, o lúmen é bem estreito. Já o túbulo contorcido distal, ela possui células mais claras e baixas, mas com um núcleo um pouquinho mais amplo, como por exemplo essa e essa. Mesmo slide, então, só com as legendas: túbulo contorcido proximal em azul e túbulo contorcido distal em vermelho. Mais uma imagem, então, do corpúsculo renal. A gente consegue ver aqui o corpúsculo se unindo ao túbulo proximal, aquela parte mais inicial dele, que é a união desse corpúsculo com o túbulo. Então, após o trajeto, o túbulo distal se aproxima do corpúsculo renal para formar a mácula densa. As células desse tubo, então, elas passam a ser um pouquinho mais cilíndricas, como dá para ver aqui, e os núcleos são vistos mais acumulados na parede do próprio tubo. As células da mácula densa, juntamente com as células da arteríola aferente e as células mesangiais, elas compõem, então, o chamado complexo glomerular, representado nessa área da imagem. Aqui, então, pintado de azul claro é a parede do túbulo contorcido distal, e em azul escuro a gente consegue ver a mácula densa. Nessa área, então, aqui é a medula renal, devido à ausência de corpúsculos renais, e apresentar apenas os túbulos renais, que nesse caso aqui são cortes da alça de Henle e também dos dutos coletores. As papilas renais, então, são as porções mais internas das regiões medulares de cada uma das pirâmides renais, e são constituídas, então, por porções finais da alça de Henle, por dutos coletores e também dutos papilares. Cada duto papilar é o resultado, então, da reunião de alguns dutos coletores. A gente consegue observar que esses dutos papilares, eles se abrem nos cálices e transferem a urina para esses espaços. Os dutos são essas áreas brancas aqui, ó, que é onde leva a urina para o cálice. Então, para finalizar, o que deve ser lembrado dessa aula? A diferença, então, do córtex para a medula renal, localizar o cálice renal e também saber localizar a pelve renal. Aqui vem um pouquinho mais de perto, então, a diferença do córtex para a medula renal. A gente consegue ver que no córtex, então, tem os corpúsculos renais e também os raios medulares. Além disso, a gente consegue ver, então, os túbulos, que no caso do córtex nós temos aqui o proximal e o distal, e aqui na área medular a gente tem a alça de Henle e os dutos coletores. No maior aumento, então, aqui a gente tem
a cápsula de Bowman, o glomérulo renal, né, formando então o corpúsculo renal, o túbulo proximal aqui mais corado e com um lúmen mais estreito, e o túbulo distal menos corado e com um túbulo mais amplo.